famílias! Muito bem-vindos ao nosso primeiro Papo Família com o tema Aulas Remotas. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês a respeito desse momento tão difícil que nós estamos passando. Então, vamos começar. Nós vamos falar primeiro sobre esse documento, que é o Currículo em Movimento do Distrito Federal. Nesse documento consta todos os conteúdos que nós temos que passar para os alunos, trabalhar durante o ano, em cada bimestre, desde a educação infantil até o 9º ano, que é o ensino fundamental 2, né? Então, desde a educação infantil, tudo que a gente precisa trabalhar com as crianças, as habilidades que a gente precisa desenvolver, constam nesse documento. Ele já está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que regulamenta a educação mínima, né? O mínimo que precisa ser aprendido, ensinado e aprendido em todo o Brasil. Então, esse documento, ele já está de acordo com a BNCC. Com a pandemia, com o nosso afastamento, com a paralisação de todas as aulas, foi necessário reorganizar esse currículo por conta dos dias letivos que foram parados e que a gente precisa cumprir. Então, a Secretaria de Educação providenciou, através da circular número 132, publicada em 18 de maio de 2020, através dessa circular, foi reorganizado todo o currículo, esse primeiro que eu já mostrei para vocês, e através dessa circular vieram essas novas orientações com esse novo currículo separado, aula por aula, dia por dia, conteúdo por conteúdo. Então, nós estamos hoje nos baseando nesse novo currículo de acordo com essa circular, porque nós somos uma instituição pública e precisamos trabalhar com os documentos. Então, nós temos que prestar sempre atenção nisso. Então, nós estamos seguindo esse novo currículo. Como é que nós estamos fazendo para planejar tudo isso? O nosso planejamento, ele é um planejamento coletivo, então eu não faço planejamento sozinha. Todos os professores do primeiro ano, junto com a coordenação, junto com a supervisão, elaboram um planejamento de acordo com o currículo reorganizado daquela semana. Então, os conteúdos são organizados dessa forma, dentro de um planejamento coletivo, tá? Através desse planejamento coletivo, é claro que nós temos muitas dificuldades, porque assim como vocês, nós também estamos todos separados, né? Nós estamos separados dos nossos alunos, mas também estamos separados dos nossos colegas. Então, tem sido bastante complicado e talvez as mesmas dificuldades que vocês tenham em casa em relação à comunicação, a gente também tem, porque é complicado para a gente também planejar à distância, usando apenas os meios tecnológicos, assim como nós temos feito com as crianças também. Então, as dificuldades, elas existem dentro de um planejamento coletivo, consequentemente, isso vai acontecer, tá? Dando seguimento, nós temos alguns assuntos muito importantes que a gente precisa sempre estar atento a isso. Eu sei que para vocês, famílias, é muito difícil estar fazendo esse papel que é nosso, porque antes a gente mediava o conteúdo, as aprendizagens na sala, eu mediava diretamente para o aluno. Agora eu estou tendo que mediar para vocês e vocês tendo que mediar para os filhos, para as crianças que estão em casa. Então, essa dificuldade, ela é intensa para todos nós. Mas, do mesmo jeito que eu não posso fazer um conteúdo solto, fora do planejamento coletivo, junto com os meus colegas e fora do documento que eu tenho que cumprir, tem algumas coisas que em casa vocês também vão precisar ter um pouquinho de atenção. Entendam, dentro do que é possível fazer. Tá? Não entendam isso como uma cobrança, mas é um mínimo que a gente precisa ter com bastante atenção para que essa mediação ela seja de fato significativa para as crianças.
Então, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é sobre as atividades. Por que elas estão sendo bem diversificadas? Um dia a gente trabalha o livro, no outro dia a gente trabalha o caderno, no outro dia a gente trabalha livro-caderno, no outro dia um formulário, no outro dia uma atividade mais estruturada num documento dentro da plataforma. Porque a gente precisa se valer de todos os mecanismos. De que forma, como é que eu posso explicar isso para vocês de uma maneira melhor? Eu não posso só privilegiar um formulário, porque ele é mais fácil de ser preenchido. Porque eu sei que dentro da minha turma, não é todo aluno que gosta de fazer o formulário. Do mesmo jeito, eu também não posso fazer uma atividade em formato de um documento, porque eu sei que ela também não agrada a todos. Eu não posso usar somente o livro, porque ele sozinho é bastante limitado. Eu também não posso usar só o caderno, porque eu estaria sobrecarregando as crianças e vocês, famílias. Então, eu preciso me valer de todos os artifícios e de todos os mecanismos possíveis, ferramentas possíveis, para estar diferenciando essas atividades, diversificando tudo isso dentro dos conteúdos que eu preciso passar para as crianças, de maneira que eu não agrade somente a um e somente a outro. E dentro dessa gama de atividades diversificadas, eu tenho muitas possibilidades de atingir os meus alunos. Porque se eu padronizo uma coisa só, eu limito essa aprendizagem, eu limito esse olhar do meu aluno na recepção desse conteúdo. Então, elas precisam ser diversificadas por conta disso. Em sala de aula, elas já eram diversificadas. Então, quando a gente percebe que um aluno está caminhando um pouquinho mais rápido, a gente já puxa, naquela mesma atividade, a gente já faz algo que trabalhe esse além que ele já está apresentando. Quando eu sei que meu aluno está ali caminhando um pouquinho mais devagar, com aquela mesma atividade, eu posso puxar um gancho um pouquinho mais devagar para atingir aquele aluno. Eu não estou podendo fazer essa leitura nesse momento. Então, é por isso que é tão importante essas atividades serem diversificadas. O uso do livro didático. O livro didático, ele é um pouco limitado, porque nós temos aí, praticamente, dos 5 livros, 3 que a gente consegue colocar dentro do currículo que a gente tem, que é o livro interdisciplinar, o livro de matemática e o livro de português. O livro de artes e o livro de educação física, eles são um instrumento mais para consulta, tanto da minha parte quanto para os alunos. Então, eu não consigo atingir todos os conteúdos usando somente os livros, porque nem todos os conteúdos que estão no currículo estão presentes nos livros. Então, por isso que não dá para a gente ficar usando somente os livros. Combinado? Uso do caderno. Ele é de extrema importância e eu preciso que vocês tenham bastante atenção quanto ao uso e as atividades que são pedidas para ser feitas no caderno. Eu preciso que os alunos sigam uma rotina com o uso desse caderno. Que rotina é essa? O cabeçalho, eu preciso que eles façam. Eu preciso que eles entendam que é necessário escrever dentro da linha. Eu preciso que eles entendam aonde começa e aonde termina a linha do caderno. Então, o uso do caderno, ele é importantíssimo. Por isso que eu sempre coloco o cabeçalho estruturado passo a passo, para pular uma linha, para ele já entender que aquele espacinho que eu estou pulando ali é uma linha. Então, as crianças que têm mais dificuldade de escrever dentro da linha, ela começa a perceber, quando eu peço para pular uma linha, colorir, desenhar bolinhas, fazer linhas, isso daí já vai fazendo com que a criança perceba que aquele espaço ali é uma linha. Eu só pintei ali. Então eu só posso escrever ali dentro. Então, ela começa a entender esse espaço. A margem no caderno, eu sei que não é todo mundo que tem tempo de fazer, eu super compreendo. Na sala eu sempre trabalhei a margem, porque é mais fácil dele entender que aquele espaço começa
ali na esquerda, termina aqui na direita, o espaço de cima e o espaço de baixo, para não acontecer da criança passar de uma página a outra achando que ela continua na mesma página. Então, eu preciso delimitar esse espaço, porque isso ainda é difícil para eles, isso faz parte de uma percepção visual um pouquinho mais avançada, que eles já, se a gente estivesse em sala, eles já estariam bastante acostumados com isso, mas a gente entende que o momento não permite. Então, eu preciso que eles entendam que aquele espaço ali do caderno, ele tem um limite, tá? Então, eu preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência no momento que eles forem usar o caderno. Às vezes a criança tem um pouquinho mais de dificuldade, então não faz o cabeçalho todo, coloca a data e o nome. Já ajuda. E é extremamente importante que faça com a letrinha deles. Eu sei que é difícil, eles ainda não estão alfabetizados, mas eles precisam pegar o lápis e fazer. Isso ajuda o desenvolvimento da escrita, isso ajuda no traçado da letrinha deles. Quanto mais eles vão fazendo, melhor vai ficando esse trabalho. Então, eu preciso que vocês tenham essa atenção quanto ao uso do caderno, tá? Teve um pouquinho mais de dificuldade? Então, não faz o cabeçalho todo. Coloca só a data, o nome deles. Aí, quando for numa próxima vez, filho, filha, aquele dia a gente fez só um pouquinho. O que que você acha de hoje a gente fazer o nome da escola? Então, a gente faz o nome da escola, a data e o nome deles, o nome diariamente, sempre, não pode deixar de fazer, para eles entenderem o que são essas informações e o uso do caderno, combinado? Eu vou depois mandar um link para vocês de um vídeo de uma outra professora explicando a importância do uso correto do caderno, tá? Os desenhos e os trabalhos de artes, eles são também muito importantes, nós não podemos deixar de lado. Então, quando a gente passa uma atividade de artes, um desenho, uma ilustração, não é para preencher um vazio, não é para deixar a aula mais leve, mais tranquila, não é. Tudo que a gente faz na escola, ele tem um direcionamento e ele tem uma razão de acontecer. O desenho, ele acompanha o desenvolvimento da criança. Ele faz parte desse desenvolvimento. Então, à medida que a criança desenvolve o desenho, ele desenvolve a escrita, ele desenvolve a capacidade que ele tem de abrir a mente para a leitura. Então, não é fazer um desenho. Desenho não é só por fazer. Ele é muito importante. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho na história da humanidade, a gente fez esse caminho para chegar onde a gente está hoje. A humanidade lá atrás só desenhava. Depois de um tempo criou-se a escrita, depois de um tempo a leitura e assim por diante. Então, o trabalho que a humanidade fez em milhões e milhões de anos, essas crianças fazem num curto período de tempo da vida deles. Então, é muito importante vocês valorizarem os trabalhos de artes e os desenhos. Combinado? Vamos para o próximo ponto. A oralidade através de áudio e vídeo. Quando a gente pede uma atividade para vocês filmarem a criança falando, para vocês filmarem a criança fazendo, ou até mesmo para mandar um áudio da criança explicando determinada coisa, é porque nós estamos sem esse espaço físico. Eu não estou na escola para fazer esse trabalho dessa oralidade. Então, essa é a forma que, no momento, nós temos de estimular essa oralidade. Então, assim, quando a gente está na escola, nós temos o nosso momento na nossa roda de conversa. A gente lê livrinhos, eu leio para eles, eu deixo eles livremente manipularem esse material literário que é muito importante nessa fase. Mas nós não estamos tendo essa oportunidade agora. Então, esse reenvio para mim de atividades através de vídeos e áudios também é muito importante, porque é assim que eles vão desenvolvendo essa capacidade de argumentar, de pensar, de entender que o que ele está pensando pode ser dito e futuramente pode ser escrito também. Então, as crianças que são um pouco mais tímidas, todas as vezes que eu pedir numa atividade para gravar o vídeo e me mandem a foto e o áudio da criança. Se não precisar da foto em si, me manda o áudio da criança.
explica para ela que é uma atividade importante, que eu não vou mandar para ninguém, porque eu nem posso fazer isso, porque são todos menores, então fica tudo arquivado comigo. Eu não vou mandar para ninguém, eu não vou mostrar para ninguém esse vídeo, esse áudio. Eu preciso perceber se oralmente eles estão conseguindo se desenvolver também, porque isso também é muito importante, tá? O ser humano, ele é um todo, ele é um sistema completo. Então, eu não posso limitar os alunos apenas, as crianças apenas a aprenderem códigos através da visão e não estimular a fala, ou não estimular a escrita. Então, a gente precisa trabalhar tudo. E mesmo que futuramente eles não tenham um poder, uma oratória forte, eles vão entender que eles sabem, mas aquela dali não é a principal qualidade deles. Mas eles precisam ter a oportunidade de descobrir isso também. Então, a gente precisa oportunizar isso tudo. Então, eu preciso que vocês tenham esse cuidado. Se a criança for um pouquinho mais tímida, não manda no grupo, explica para ele que não vai no grupo, vai mandar só para a professora, vai mandar só o áudio, mas é necessário, tá bom? Então, continuando aqui, tá travado aqui um pouquinho, mas tem uma imagem para a gente se despedir, para o vídeo não ficar longo, vocês não ficarem cansados de me escutar falar, né? Ai, ai, ai. Eu espero que isso não aconteça com vocês. O que eu quero agora é somente agradecer vocês. Apareceu família e escola. Essa é uma imagem que retrata muito o nosso sentimento nesse momento, que é de união. A gente precisa se unir. Eu vou orientando vocês vão trabalhando dentro do que é possível, eu vou trabalhando de cá dentro do que me é possível também, porque eu também tenho as minhas limitações. É bem complicado de eu gravar vídeos, porque a gente também está em casa, então a gente tem barulhos externos o tempo todo, mas isso não nos impede de continuar, né? As nossas dificuldades, elas não podem nos parar, elas não podem nos impedir de prosseguir. É o que nós temos nesse momento, é assim que nós iremos trabalhar. Então, eu conto com vocês, continuo contando com a colaboração de todos. Eu espero que vocês estejam conseguindo desenvolver isso com as crianças. Sempre que tiverem dificuldades, dúvidas, me perguntem no particular, me perguntem no grupo, me perguntem na plataforma. Vocês são meus parceiros nesse momento, combinado? Então, eu espero que a gente continue esse trabalho extremamente importante juntos, agora, futuramente, como teve participação no grupo, né, das mães tendo essa fala, que é importante acompanhar isso o tempo todo, não só agora nesse momento, mas que futuramente esse acompanhamento perdure por muito tempo, combinado? Então, esse foi o nosso Papo Família, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, estou aqui para isso. Um abraço para todos.